Oi pessoal, então eu aqui de novo pelo meu terceiro, quarto vídeo, não sei, já me perdi, agora eu tô pegando costume com isso. Hoje vamos falar sobre alguns termos sintáticos que é importante para quem quer estudar para concurso, alguns me pediram, então achei importante falar sobre isso. Vou tentar falar bem rápido para que o vídeo fique curto, tá? Então nós vamos falar hoje só sobre o período simples. Então, tudo que é relacionado a que tenha uma oração só. Então, para começar, alguns termos que a gente precisa definir bem. O que é frase, o que é oração, o que é período, tá? Qualquer enunciado que tenha um significado completo é uma frase. Então, se é uma palavra ou se tem 10 palavras, é uma frase. Para ser oração, tem de ter um verbo. E o período, se é período simples, nós dissemos que é período simples quando tem uma oração, um verbo só. Período composto, mais de uma oração, mais de um verbo, tá? Então, de novo, frase, qualquer enunciado com sentido. Oração, frase com um verbo. Período simples, uma oração. Período composto, mais de uma oração, tá? Então, agora vamos aos termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado, tá? Então, sujeito é de quem nós estamos falando ou do que nós estamos falando, e o predicado é tudo que se fala daquilo ou dessa pessoa, tá? Aí temos a classificação do sujeito. Sujeito simples, quando nós temos um núcleo só, tá? Quando se fala de uma só, não que seja uma só coisa, porque pode ser no plural. Por exemplo, os dias têm sido frios. Os dias é o sujeito simples, embora seja mais de uma coisa, mas é um núcleo só. Vai ser sujeito composto toda vez que eu tiver o e. Ó, a camisa e a calça estão sujas. Ana e Carla foram ao cinema. Tem o e, sujeito composto, tá? Sujeito oculto, desinencial, implícito ou elíptico. Pode ter qualquer um desses nomes. É quando eu reconheço pela terminação verbal. Então, por exemplo, fui ao cinema, jantamos tarde ontem. Fui ao cinema, eu fui ao cinema, né? Então, eu é o sujeito que está ali oculto. Jantamos tarde ontem, nós jantamos. Então, nós é o sujeito que está ali oculto, tá? Então, oculto, desinencial, implícito ou elíptico, que eu reconheço pela terminação verbal. O sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele ou que eu não reconheço pela terminação, ou que eu quero deixar implícito, que eu não quero que apareça, não quero dizer quem é. Então, o sujeito indeterminado normalmente vai ser terceira pessoa do singular ou do plural. Ó, falaram de você ontem. Quem é que falou? Eles falaram. Sujeito indeterminado. Precisa-se de professores. Quem é que precisa? Ele precisa. Eu não disse quem é. Então, se não aparece quem é, o sujeito é indeterminado. Se não aparece, se eu não reconheço pelo contexto, indeterminado. Se eu consigo reconhecer pela terminação verbal, oculto, tá? Então, de novo, eles ou ele indeterminado. Qualquer outra pessoa do discurso vai ser o oculto, tá? Quando é que eu tenho oração sem sujeito? Quando eu tenho verbos que exprimem fenômenos da natureza, fenômenos naturais ali, choveu ontem, anoiteceu muito rápido ontem. Então, choveu, fenômeno da natureza, não tem sujeito. A mesma coisa quando anoiteceu. Com os verbos haver e fazer quando indicam passado, tempo transcorrido. Há dias que não te vejo, faz meses que não viajo. Então, não tem sujeito naquela oração. Quando o verbo haver significa existir. Há pessoas naquela sala. Ó, reparem, alguns poderiam dizer, pessoas é o sujeito. Não, não é. Até porque o verbo lá, o haver, ó, está no singular e pessoas no plural. Então, se não concorda, que esse vai ser tema para a próxima aula, concordância verbal, se não concorda, então não tem sujeito ali. Com o verbo ser, quando indica a hora, né? É uma hora, são 8 horas, não tem sujeito também. E com os verbos ser e estar na indicação de tempo ou de clima. Já é muito tarde, está frio demais hoje. Então também nessas orações não tem sujeito, tá? Então são 5 classificações. Simples, composto, oculto, indeterminado ou sem sujeito. Tá? Os tipos de predicado. Nós temos predicado nominal toda vez que eu tiver verbo de ligação. Nós temos predicado verbal quando não for verbo de ligação, então for verbo transitivo, direto, indireto ou bitransitivo, ou ainda intransitivo.
E predicado verbo nominal, quando eu tenho qualquer verbo que não o de ligação, mais um predicativo do sujeito ou do objeto, que nós vamos ver agora adiante. Então, sobre predicação verbal. O primeiro verbo que nós vamos ver é o verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele verbo que não indica ação. Ele vai indicar estado ou mudança de estado. Então, por exemplo, o guri parece triste. A casa estava suja. Os meninos estão felizes. Todos esses verbos, parecer, estar, né, são verbos de ligação. São verbos que não indicam ação. Eles vão indicar um estado ou uma mudança de estado. É diferente de andar, comer, falar, que são verbos que indicam ação. Os verbos de ligação nunca vão indicar. Eles só vão ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Aqui o sujeito é o guri e triste, predicativo do sujeito, que é a característica do guri. Aqui o sujeito é a casa, suja é a característica da casa, predicativo do sujeito. Aqui os meninos é o sujeito, felizes é uma característica dos meninos, predicativo do sujeito. Tá? Então o verbo de ligação só liga o sujeito ao predicativo do sujeito. O verbo transitivo direto é aquele que vai precisar de complemento. Eu sempre posso fazer a pergunta o que ou quem para esse verbo. Então, por exemplo, o rapaz vendeu o carro. O rapaz vendeu o que? O carro. Se eu faço a pergunta o que ou quem, o verbo é transitivo direto. Sempre depois do verbo transitivo direto, eu vou ter o objeto direto. Então, o carro aqui é o objeto direto, é o complemento verbal, o complemento do verbo transitivo direto. Então, vendeu, verbo transitivo direto, o carro, objeto direto. O rapaz é o sujeito. A moça comprou uma moto, comprou o quê? Né? Então, se eu faço a pergunta o que, verbo transitivo direto. Uma moto, objeto direto. A mãe queria explicações. A mãe queria o quê? Fiz a pergunta o quê? Verbo transitivo direto, explicações, objeto direto. Ok? Simples assim. Verbo transitivo direto, quando eu faço a pergunta o quê, que ele me exige um complemento e esse complemento vai estar ligado diretamente, não vai ter preposição. Então, se eu faço a pergunta o quê para o verbo é transitivo direto e o complemento do verbo transitivo direto sempre vai ser o objeto direto, tá? Verbo transitivo indireto é aquele que precisa de complemento e além do complemento precisa de uma preposição. Então, ao invés de fazer só a pergunta o que ou quem, eu vou sempre fazer a pergunta com uma preposição. Então, por exemplo, a casa necessita de reformas. A casa necessita de quê? Se eu faço a pergunta de que, de quem, a quem, para quem, se eu sempre faço a pergunta com uma preposição antes, é porque o verbo é transitivo direto. O complemento do verbo transitivo direto sempre vai ser o objeto indireto. Então, necessita é verbo transitivo indireto, de reformas, objeto indireto. Gosta, verbo transitivo indireto, de você, objeto indireto. Pertence, se pertence a alguém ou a alguma coisa. Então, pertence a quem? Ao Carlos. Pertencer, verbo transitivo indireto, ao Carlos, objeto indireto. Tá? Então, recapitulando, verbo transitivo direto, objeto direto, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Sempre assim. Nós temos os verbos que são bitransitivos, ou seja, eles me exigem dois complementos, dois objetos. Então, eu vou fazer duas perguntas a eles. Então, por exemplo, os noivos agradeceram o presente aos padrinhos. Para o verbo agradecer, eu faço duas perguntas. Quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Agradeceu o que a quem? Duas perguntas, verbo bitransitivo. Agradeceram o presente aos padrinhos. Eu emprestei o livro a você. Emprestei o quê? O livro a quem? A você. O Senhor doou os bens aos necessitados. Doou o quê? Os bens. A quem? Aos necessitados. Então, sempre duas perguntas. O que vai ser o objeto direto e a quem o objeto indireto. Não necessariamente vai estar sempre nessa ordem, tá? É que os exemplos que eu coloquei aqui ficaram, mas não vai ser sempre assim. Sempre a resposta do que vai ser o objeto direto e do a quem ou para quem do objeto indireto, tá? Então, no verbo bitransitivo, que é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, eu vou ter dois complementos, dois objetos. Um direto e um indireto, sempre, tá? Não nessa ordem, mas sempre dois. O verbo intransitivo é o que não precisa de complemento, tá? Ele, por si só, se explica. Então, por exemplo, a Rosa murchou. O rapaz sumiu. O senhor faleceu. Tem ontem ali. Então,
Que perguntas que eu posso fazer para o verbo intransitivo? Eu posso dizer onde, quando ou como, que são adjuntos adverbiais, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas então, são verbos que não precisam de complemento. Por exemplo, o rapaz saiu. Sair também é um verbo intransitivo. Aí vocês podem perguntar, saiu onde? Saiu quando? Saiu como? Todas essas respostas não são complementos, são adjuntos adverbiais, tá? Então, se eu faço a pergunta onde, quando, como, adjunto adverbial. Vamos ver daqui a pouco, tá? Então, o intransitivo é o que não precisa de complemento, tá? Sobre o predicativo, nós temos dois tipos: o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O predicativo do sujeito vai ser uma característica do sujeito e o predicativo do objeto uma característica do objeto. Então, o rapaz é bonito. Bonito é uma característica do rapaz. Então, o rapaz é o sujeito, predicativo do sujeito. A casa está suja. A casa é o sujeito. Suja, uma característica da casa. Então, suja, predicativo do sujeito. Tá? Para ser do objeto, a noite deixava a criança assustada. Quem é que deixava? A noite é o sujeito. Deixava é verbo, verbo transitivo direto. Deixava o quê? A criança, objeto direto. Sim, porque deixava verbo transitivo direto. Depois do verbo transitivo direto, objeto direto. A criança, assustada, característica da criança, que é o objeto, o predicativo do objeto. Simples assim. O juiz julgou o réu inocente. O juiz é o sujeito, julgou o verbo transitivo direto, o réu, objeto direto, inocente, predicativo do objeto. Inocente é uma característica do réu, que é o objeto. Então, predicativo do objeto. Tá? Estamos bem? Predicativo do sujeito, característica do sujeito. Predicativo do objeto, característica do objeto. Os termos integrantes da oração. Eu tenho o complemento nominal, ou melhor, eu tenho os complementos verbais, o complemento nominal e agente da passiva. O complemento verbal nós já vimos, que é o objeto direto e indireto. O complemento nominal está aqui. É o termo da oração que se liga a um nome, que pode ser... O que pode ser nome em língua portuguesa? Substantivo, adjetivo ou advérbio. O complemento nominal sempre vai ter uma preposição, tá? E vai completar o sentido da frase. Então, por exemplo, estou com saudade de você. Quem está com saudade de alguém ou de alguma coisa. Então, eu preciso desse complemento. De você é um complemento nominal. A testemunha falou favoravelmente ao réu. Quem é favorável a alguma coisa, né? Então, ao réu complementa o sentido de favorável. Por isso, complemento nominal. Favoravelmente, advérbio, ó. Então, aqui, complemento nominal do advérbio. E saudade, substantivo, complemento de substantivo. Por isso, complemento nominal. Tá? Vocês podem confundir o complemento nominal com adjunto adnominal, mas depois eu vou explicar umas diferenças. Agente da passiva. Quando é que ocorre o agente? Então, gente, continuando. Os termos integrantes da oração, temos ainda também o agente da passiva. O que é o agente da passiva? Quando eu transformo a voz ativa para a voz passiva, o que era sujeito passa a ser agente da passiva. Então, por exemplo, na voz ativa eu tenho: o pai vendeu a casa. Transformando em voz passiva analítica, a casa foi vendida pelo pai. Aqui na voz ativa o sujeito é o pai. Na voz passiva, como eu fiz essa transformação, o sujeito passa a ser a casa. Então, pelo pai é o agente da passiva. Tá? É isso. Quando eu faço a transformação, o sujeito passa a ser agente da passiva. Agora, o adjunto adnominal. Como eu havia dito para vocês, vocês podem confundir complemento nominal com adjunto adnominal. O complemento nominal pode se referir ao substantivo, ao advérbio ou ao adjetivo. Tá? O adjunto adnominal sempre vai se referir a substantivos. Essa é a primeira diferença. Tá? A outra diferença é: o adjunto adnominal vai indicar posse ou vai especificar o objeto. Então, por exemplo, o exemplo que eu tinha lá em cima era: aquelas duas casas amarelas estão à venda. Reparem que aquelas duas e amarelas se referem a casas, que é o substantivo. Tá? Estão indicando qual é a casa. Agora aqui, essa é a casa de meu avô. De meu avô indica a posse da casa, de quem é a casa. Então é uma característica do adjunto adnominal. Reparem que lá no complemento faltava algo para o sentido. Aqui não é que falte algo para o sentido, mas ele dá uma outra ideia. É bem difícil isso.
É bem difícil eu conseguir diferenciar e tem várias gramáticas, inclusive, que falam sobre isso, dessa dificuldade. Mas uma maneira de vocês conseguirem fazer é isso. Tentar sempre ver se está dando ideia de posse ou se está especificando algo, vai ser adjunta de nominal e não complemento. Reparem que lá no complemento eu tinha estou com saudade de você. Quem tem saudade de alguma coisa. Então isso é um complemento. Aqui já, ó, essa é a casa de meu avô. Tá dando ideia de posse e aqui tá dando, especificando qual é a pasta. Não é qualquer pasta, é a pasta de plástico, tá? Então essa é uma diferença. Nem sempre vai ser tão simples assim, mas é uma maneira de vocês estudarem mais fácil, tá? Ainda, para finalizar, temos o aposto e o vocativo. O aposto é uma informação a mais, que vai estar sempre entre vírgula, para explicar ou para esclarecer algum termo da oração, tá? Sempre entre vírgulas, ó. O Rafael, aquele professor chato, gosta de sintaxe. Então, aquele professor chato explicando quem é o Rafael, então é um aposto. A menina, filha da Ana, estava triste hoje. Estou explicando quem é a menina, aposto, tá? O vocativo é quando eu quero chamar alguém, invocar alguém ou alguma coisa. Então, por exemplo, como eu trato os meus alunos, preste atenção, infernos. Infernos é o vocativo. Olhem para mim, crianças, né? Porque quando eu dou aula eu sou bem egocêntrico, eu gosto que fiquem olhando o tempo inteiro para mim. Então, crianças é o vocativo. Então, é a maneira como eu chamo alguém, como eu vou falar com alguém. Reparem que está sempre depois da vírgula também. O aposto entre vírgulas e depois do vocativo, sempre, ou antes, sempre vai ter uma vírgula, tá? Então, de novo, o período simples é o que tem uma só oração, que eu vou chamar de oração absoluta. O período composto é quando eu tenho mais de uma oração, mais de um verbo, que vai ser o próximo vídeo, que nós vamos ver as orações. E é aí que nós vamos chamar de orações complexas, né? Que aí vem as orações subordinadas, as adverbiais, as adjetivas. E aí vocês vão ver que não é tão difícil assim. A nossa dificuldade em entender a oração complexa é porque a gente não estuda bem a absoluta. Então eu preciso saber bem o período simples para estudar o período composto. Tá? Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Espero que tenham entendido. Quaisquer dúvidas podem perguntar que eu vou estar disponível para responder.